Vou resumir o que é a revisão da vida toda. Pessoas que ganharam muito bem antes de 1994 e, por causa de um marco temporal, uma mudança de moeda, perderam todos os direitos que tinham de receber o que conquistaram. Suas contribuições foram descartadas, jogadas fora, como se não tivéssemos recolhido anteriormente. Engenheiros, médicos, advogados, técnicos, em diversas áreas, gerentes, secretárias e etc. Hoje, todos sendo obrigados a viver de um salário mínimo, passando fome, despejo, doença e morte. Enquanto isso, o bolso dos soberbos enche cada vez mais. Vou relatar a história de Álvaro Reis. Gerente bancário, grande conhecedor de todos os assuntos, homem íntegro, decente, que devido aos fatores acima não se encontra mais conosco desde o final de dezembro. Álvaro Reis, defensor da nossa causa, teve um problema pulmonar e foi internado várias vezes sem ter o tratamento que merecia, pois pagou o INSS sempre pelo teto, 10 a 20 salários mínimos. Aposentou com salário mínimo devido a uma justiça falha. Antes da doença, era super ativo. Tinha uma caminhonete chamada de Reizinho, onde fazia bicos e muitos favores. Grande pescador, tinha tanque de tilápia e uma belíssima parreira que dava uvas enormes, distribuídas aos vizinhos, tal o coração dele. Viveu ultimamente de hospital a hospital, sem recurso para um tratamento decente. A tutela de urgência que tanto ele precisava saiu. Que alegria! Mas, na mesma ocasião, por força das circunstâncias, o ministro Alexandre de Moraes pediu suspensão dos processos. E ele, com a tutela garantida na mão, não pôde receber. Como todos nós que, com 3 vitórias decretadas, imploramos que não nos tirem o direito a essa ação. O Álvaro veio do hospital com um cilindro de oxigênio enorme e não podia levantar da cama, pois não tinha como transitar com aquele cilindro. Fizemos uma vaquinha com a ajuda de advogados para comprar o cilindro portátil. Imensa alegria dele por ter um pouco de liberdade. Quem mais tem ajudado é quem menos tem, enquanto os bolsos das autoridades se enchem cada vez mais. Ele tinha fé e esperança, como todos nós temos, no desfecho favorável da revisão da vida toda, pois é nosso direito e não esmola nem auxílio. Os últimos momentos dele foi na Unicor. Certo que voltaria para casa, ele iria usufruir do direito dele. Certo que a vida ainda iria sorrir. Acreditava num judiciário justo e num governo competente, que não prejudicaria os aposentados nem iria interferir no judiciário. Mas a justiça divina ainda há de se manifestar para corrigir essa grande mazela. Esta é a história da revisão da vida toda.
Aposentados vivos, sim, por fora, mas mortos por dentro. Pois a dignidade, a decência, o direito tem que ser devolvido a todos que contribuíram em alta escala por este Brasil e foram roubados, lesados, como se um chicote açoitasse todos os dias. Quantos Álvaros terão de morrer para que a justiça abra os olhos? Agora eu lembrei o nome. Equipe Paliativos, que é lá no bairro das Perdizes. É uma unidade do INCOR, que é um acompanhamento dos medicamentos que eles vão fazendo a transição de antibióticos que dá na veia para antibiótico que eles vão dar em cápsula, de maneira que, porque na residência não pode aplicar o antibiótico na veia. Então eles vão fazer essa transição para quando vai diminuir nos antibióticos, para combater mais e mais o fato da infecção pulmonar. Mas os médicos já falaram que não tem mais água, nem no coração, nem no pulmão. E por isso eu voltei a respirar melhor, não estou gaguejando muito mais, estou conseguindo completar as frases com certo fôlego. Mas eu estou bem animado. E eu agradeço a preocupação de todos os amigos. É uma grande família dos aposentados da RBT, é uma grande família. Nós somos distantes nos olhos, mas não distantes no sentimento da fraternidade entre os idosos aposentados, né? A gente se trata como família, alguns até criam, tem alguns desencontros de opiniões, como em toda família tem, mas são as adoráveis discussões de ponto de vista que ilumina e esclarece a vida da gente. Quero muito bem a Celeste, que se tornou um ícone. Celeste, Eduardo, Mário Valença, Gibair. Gibair é uma bandeira. Principalmente quando se fala em comunicação por áudio. Tem uma boa locução, uma postura firme e que transmite muita credibilidade. Então temos aí as feras do grupo, que é Jubair, Eduardo Correia, Celeste, o Valdir lá de Alagoas, que é uma pessoa extremamente bondosa e generosa nas suas colocações, sempre com muita propriedade e muita sobriedade. Enfim, o nosso grupo é um grupo muito coeso, muito bonito, e por isso que já está aí desde 2020. Verdade, gente. Nosso grupo primeiro foi formado em 2020. Eu lembro muito bem que o doutor Murilo, que me convidou para entrar no grupo da ABL, no grupo dos aposentados,
que foi aquele primeiro que Mário começou, depois o Mário saiu com os pavios curtos dele. O Mário também é outra figuraça, né? É uma pessoa extremamente iluminada. Gosto muito do Mário. Somos bons amigos, muito bons amigos. Mas eu enalteço sempre o trabalho de campo que a Celeste faz, junto com o Eduardo, junto com o Jubair, que muitos passos, pelo menos nos votos de esperança, para que as coisas ocorram lá no Supremo Tribunal Federal. Agora vamos só esperar que alguma coisa reverta a nosso favor. A gente não pode pensar que tudo acabou. Não pode pensar que tudo acabou. E essa força de perseverança, de fé que a Celeste tem, que o grupo todo tem, isso vai reverter em benefícios justos para a nossa causa. Agradeço a todos os amigos que oraram por mim nesse momento difícil. E espero ser recíproco um dia. Abraço a todos.